Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser sobre a vida de todos os nossos irmãos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa instrução para o batismo. Nós vamos estar falando hoje sobre a aula de número 4, essa aula de número 4 que vem falar conosco a respeito do homem, a queda do homem, as consequências desta queda, nós vamos falar um pouco. Lá na página de número 17 do seu manual do batismo, já vamos lá para nós darmos continuidade ao nosso ensinamento. Página de número 17. Vamos lá, já procura aí no manual de vocês. Nós vamos iniciar com uma breve oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus eterno e bendito Pai da misericórdia, neste momento de oração, meu Deus, nós apresentamos nas tuas mãos a vida de todos os teus servos, ó Pai, a qual aqui estão neste momento, Senhor, ouvindo, meu Pai, essas palavras, ó Senhor, que irão, meu Deus, hoje, ó Senhor da glória, aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor venha se revelar a nós, meu Deus, através desta aula, falando, Senhor Jesus, ao nosso coração, ó meu Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim, meu Deus, aquilo que nós necessitamos, ó Senhor, de ouvir de Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó meu Deus, que o Senhor é o Deus que se revela a nós, que está conosco, Senhor, para nos ensinar e nos dar vitórias, ó meu Deus. Seja conosco, meu Pai, em todos os momentos, ó Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, se revelar a nós sempre de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa, Senhor, falando assim, meu Pai, ao nosso coração, Senhor da glória, aquilo que nós necessitamos, ó Senhor, de ouvir de Ti, ó Pai. Fala mediante o Teu querer, fala mediante a Tua vontade, Senhor Jesus, e que cada servo Teu, ó Pai, que agora irá receber este ensinamento, ele venha a ser edificado, ó Deus, em Ti, ó Pai, e que todo mal contra a vida desse Teu Filho, Senhor da glória, venha cair por terra, Senhor Jesus. Que as obras do mal, Senhor, não venham resistir e que o Senhor, meu Deus, venha a ser a grande vitória, Pai, na vida de todos os Teus filhos, ó Senhor. É o que eu venho Te pedir neste momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá então, vamos dar início à nossa lição de número 4, que vem falar sobre a queda do homem. Está um pouco devagar aqui, está travando um pouquinho aqui os slides, mas vamos em frente, vai dar tudo certo. A queda do homem, vamos falar sobre então a queda do homem, como ocorreu, esta queda, como que se deu essa queda, quais foram as consequências desta queda. Vamos começar falando sobre a origem do homem. Nós encontramos a origem da humanidade através do primeiro homem criado por Deus, como os irmãos sabem, esse homem ele foi Adão. Na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: façamos o homem à nossa semelhança. Formou, pois, Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Muito se fala que o homem descende do macaco. Os irmãos já devem ter ouvido aí essa teoria, que o homem veio do macaco, não foi? É a teoria da evolução. Como que funciona essa teoria da evolução? Ela afirma que começou ali a vida através de uma molécula, essa molécula ela foi desenvolvendo outras formas, como por exemplo, tem
aquela molécula, daquela molécula vai para um girino, do girino vai para ali, o girino se torna ali em um sapo pequeno, depois um sapo maior, um peixe, e assim vai crescendo, um lagarto aquático, um lagarto de terra, e vai indo até chegar no macaco, e do macaco vem a evolução para o homem. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é, meus irmãos? Sabemos disso, sabemos que não é verdade, isso aí é uma invenção enganosa e totalmente contrária do que a Bíblia Sagrada ela nos diz. Então nós devemos descartar, meus irmãos, essa teoria. Quem é o Criador do homem é Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler lá no capítulo 26 de Gênesis, versículo 1, aonde ali diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu pegar ali o carregador. Vamos lá. Agora sim, vamos continuar. Quase que descarregou aqui. Então nós estamos vendo que lá em Gênesis 26, primeiro, a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E criado por quem? Criado pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz dessa forma. Gênesis 26, capítulo 26, o versículo de número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. Opa, tá invertido, tá, irmãos? Aí o capítulo, tá bom? É o capítulo 1 e o versículo 26, olha só o que nós descobrimos aqui. Pequeno erro aí, tá? É capítulo 1 e o versículo 26, é claro, aquele versículo que nós lemos no princípio, que é onde diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E assim Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso significa que o homem não foi criado, ou seja, isso significa que o homem não foi criado à imagem e semelhança de um macaco, mas sim a de quem? De Deus, o Todo-Poderoso, não é? O homem foi colocado ali com completo domínio, como nós lemos, sobre os animais e sobre toda a criação. O homem, ele tinha tudo às suas mãos, estava ali em perfeição, meus irmãos. Deus cria o homem em imagem e semelhança dele, e o homem, a partir daquele momento, está ali em perfeita comunhão com Deus. E ali havia sobre a vida do homem, para que tudo aquilo que estava sobre a sua vida de bom continuasse daquela forma. A perfeição, aqui dizendo, ali tinha uma regra, qual Deus colocou. Deus colocou ali a regra, uma regra para que eles obedecessem. Eles foram colocados, tanto Adão quanto Eva, estavam ali no Jardim do Éden, e ali eles tinham que obedecer uma lei. Eles não poderiam ali realizar um ato que nós vamos falar aqui mais à frente, os irmãos sabem bem, do que eu estou falando.
O primeiro homem foi criado, então, sem pecado, perfeito, sem nenhum tipo de enfermidade. Só que, infelizmente, Adão, o primeiro homem, desobedeceu a ordenança de Deus, que era o quê? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham essa ordenança. Deus havia falado com Adão. Só que ali um inimigo já existente na época, que é o diabo, ele tentou, usando ali a serpente, convencê-los ali que eles poderiam comer, primariamente ali fala com Eva, e ali posteriormente Eva cede e depois também Adão, acabou convencendo ali então o homem, a astúcia do inimigo, a comer do fruto proibido. E ali ele cometeu o grande pecado da desobediência contra Deus, o Todo-Poderoso. Olha só. Naquele momento, meus irmãos, tudo começou a mudar. Gênesis 3, do 1 ao 6, diz: ora, a serpente era a mais astuta que de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só. Então nós vemos que eles acabaram cedendo. Eles ali observavam aquela árvore, sabia que ali havia um fruto desejável. Nós não sabemos que fruto é esse, mas havia ali o fruto. Era desejável aquele fruto, e também ali aquela árvore, ela daria ali o conhecimento para eles do bem e do mal. A serpente vem e ali engana Eva, que posteriormente também engana Adão. E eles acabam comendo ali daquele fruto proibido, não é? A partir daquele momento, tudo começa a mudar. A prova de que ele havia pecado foi quando Adão reconheceu que estava nu, e foi envolvido por um sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa quando nós praticamos algo errado, contrário à vontade de Deus. E ali Adão se escondeu de Deus. Como consequência do pecado, meus irmãos, Deus pronunciou ali um juízo, um juízo que vem sobre Adão, vem sobre Eva, vem sobre a serpente também. Adão e Eva, eles foram expulsos ali do jardim, não estariam mais então dentro ali do jardim, e dentre outras consequências que vieram ali para eles naquele momento. A partir daquele momento o homem é conhecedor do bem e do mal, vem ali a consequência dele ser expulso do jardim, vem a consequência ali também de outra forma, para a mulher tem ali as suas dores de parto multiplicadas, e assim ela iria dar ali luz aos seus filhos, por meio de dores. O homem, a partir daquele momento ali, ia ter que trabalhar muito, do suor dele teria que tirar o sustento da terra, e maldita seja a terra por causa do homem. A serpente também veio o juízo para ela, tendo que se rastejar, comer do pó da terra, e da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria sua cabeça, já apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá mais adiante, tá bom? Então a situação atual do homem agora é outra. O pecado e a desobediência entraram no mundo por causa de Adão, e com isso vieram outros pecados também ao mundo. A partir daquele momento, o homem é conhecedor do pecado, ele é pecador.
Tá? A partir daquele momento ali, então ali se conhece também uma outra consequência que é a morte e a condenação para todos os homens. Por causa do pecado, a humanidade, então, ela fica perdida, fica exposta a um juízo de morte eterna, morta no pecado, debaixo da ira de Deus estava naquele momento e destinada ao inferno. Olha só, quanta consequência mediante aí um erro cometido, não é? Porém, meus irmãos, Deus, ele sempre há de buscar a reconciliação com o homem. A partir daquele momento que o homem caiu, ele perdeu ali a comunhão com Deus. O nosso pecado, ele faz separação, meus irmãos, da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, o nosso pecado nos separa de Deus, como está lá escrito em Colossenses 3, olha só. Vamos meditar lá em Colossenses, livro de Colossenses, o capítulo é o capítulo de número 3. Vamos aqui já abrir a nossa Bíblia, Colossenses 3, onde a palavra de Deus, ela vem nos dizer dessa forma lá no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só. Então, quando o homem ele está nessas tais práticas, ele automaticamente está atraindo a ira de Deus para a sua vida. Hoje nós estamos vendo aí o atual momento que a humanidade está vivendo. Olha só, como que está a humanidade hoje? Isso, meus irmãos, é resultado da ira de Deus. Não queremos nos enganar e tampar aí, como diz aquele ditado popular, o sol com a peneira. Porque é realmente isso que está acontecendo. Se trata também de sinais da vinda do Senhor, e não deixa de ser daí a ira do Senhor descendo aí, derramada sobre a humanidade. Agora nós estamos vendo, meus irmãos, aqueles homens que batiam no peito e depositavam as confiança nele próprio, no seu dinheiro, nos seus bens, na sua posição, eles se encontram agora escondidos dentro de casa com medo desse inimigo invisível. Olha só, o homem não é nada sem Deus. O homem tem que viver na total dependência de Deus. Não é? Como a humanidade estava ali debaixo do pecado, o próprio Deus, vendo aquela situação, ele arquiteta então ali um plano de reconciliação naquela época, viu? Quero deixar bem claro aqui. E de salvação, para que a humanidade fosse então perdoada e salva. Olha só. Essa graça do Senhor, ela se estende até o presente momento dos nossos dias. Só depende de mim e de você fazer menção dela. Mesmo o homem pecando, Deus ele não deixou ao léu, não deixou assim Deus de amar o homem, esse amor incondicional. Deus queria resgatá-lo daquela situação triste em que ele ali se encontrava, não é? Deus, então, ele provou o seu grande amor por nós, enviando do céu quem? O seu único Filho, perfeito, sem pecado, Jesus Cristo, para que pudéssemos, então, através do seu sangue derramado na cruz, sermos perdoados e reconciliados com Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí. Ou seja, meus irmãos, deixa eu explicar aqui para os nossos irmãos. O homem, ele estava perdido nos seus deleites, nos seus pecados. Quando ali o homem cai lá no jardim do Éden, o pecado adentra a humanidade, vem juízo terrível para a vida do homem. E então, o nosso Senhor,
ele mesmo, é claro, derramando juízo sobre a vida do homem, ele nunca deixa de amar o homem. E ele então envia o seu único filho, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua própria vida em resgate desta humanidade, não é? E assim, meus irmãos, nós somos livres. O homem, ele é livre, salvo da ira de Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário o quê? Aceitar o Senhor Jesus, se reconciliar com o Senhor Jesus, né? Reconhecer Ele como Salvador das nossas vidas. E assim o Espírito Santo de Deus automaticamente se aposta da nossa vida, trazendo restauração para nós, né? Com Deus a transformação ela é completa na nossa vida. Então nós passamos então de simples criaturas de Deus para sermos então filhos de Deus. O filho é aquele que faz a vontade de Deus. Esse é verdadeiramente filho de Deus. Aquele a qual anda nos seus deleites, nas suas próprias concupiscências, esse aí é uma criatura de Deus, para não usar aqui outro termo. Não é? Então, muitas pessoas, quando você vai até evangelizar algumas pessoas que estão afastadas, elas falam, eu sou filho de Deus, elas não reconhecem a sua culpa e pensam estar debaixo da graça, envolvidos pela graça do Senhor. Quando, na verdade, elas estão longe de Deus, estão sendo criaturas de Deus, e Deus, pela sua justiça, Ele, infelizmente, não há de salvar essa pessoa se a vida dela se findar naquele presente momento. Então, nós devemos, meus irmãos, ter essa consciência e sermos diretos nessa questão. Não é? Deus, Ele ama a todos, Deus é amor, tá? Ele tem amor incondicional por todos, só que Deus também é fogo consumidor. Se não fizermos a vontade dEle, nós iremos cair. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, nós já estamos salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode errar, eu posso errar, todos nós estamos fadados a errar, a cair, só que nada impede de nós buscarmos a nossa redenção. A redenção em Cristo Jesus. Jesus, Ele pode nos dar essa redenção, mas depende de nós. Nós levantarmos a nossa cabeça, reconhecermos Ele como o único e suficiente Salvador, nós, meus irmãos, ali, fazermos o nosso concerto com Ele e buscarmos então a redenção. O que é a redenção? A redenção é o resgate da imagem que foi perdida. Há muito tempo atrás, Adão perdeu essa imagem, e então o homem, quando ele está no pecado, ele está ali com a imagem do Senhor desfigurada sobre si. Não perde completamente a imagem e semelhança de Deus, mas está totalmente desfigurada aí esta imagem, meus irmãos, na vida do homem. Então, nós devemos reconhecer os nossos erros, pecados. Existem diversos pecados. Pecado por omissão, por comissão, pecado voluntário e involuntário, né? São diversos. O homem peca por palavras, peca por pensamento, peca por ações, peca por não fazer aquilo que deve fazer, e assim por diante. Então nós devemos estar atentos aí e saber que o nosso Deus está sobre a nossa vida, prontinho aí para trazer a redenção para nós, mas nós devemos dar o primeiro passo, não é? Existe aquela palavra que muitas pessoas dizem, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem e o levantar também tem que ser do homem, tem que partir do homem. Deus, ele dá força para o homem se levantar, mas o homem tem que ter aquela atitude primária, tá bom? Ele deve ter aquela atitude primária de reconhecer o seu erro, a sua falha, e então se colocar de pé. Ele nos ama, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos ama de maneira que somos sem distinção, meus irmãos, perante Ele. Perante Ele não tem cor, não tem raça, não tem língua, não tem nada disso. Né? E graças a esse grande gesto divino e maravilhoso do Senhor demonstrado por nós lá na cruz, nós podemos, né, dizer que Deus é a expressão máxima do amor. Jesus se esvaziou de todo o seu poder, Ele sendo 100% Deus e fez 100% homem para viver em nosso meio,
sendo ali na imagem de homem, vivendo como um homem natural e morrendo por nós, né? Você já pensou o quanto você é especial, amado e valorizado para Deus? Por Deus? Mesmo que você tenha tido experiências tristes, de abandono, de desamor em sua casa, sua família, no trabalho, não se sente amado por ninguém, saiba que Deus te ama. E o ama muito. Confie no Senhor, confie nesta palavra, no que a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer, e então busque a Deus enquanto é tempo, busque a Deus enquanto se pode achar. Fica aí esse ensinamento para os nossos irmãos, que os nossos irmãos possam então usufruir e se colocar na posição sempre, buscando a redenção enquanto se pode achar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, a redenção ela é possível. E Jesus está aí já às portas. Que Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos e até a próxima lição para nós falarmos aqui. Nós vamos falar na próxima lição sobre a Igreja do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venha a ser na vida de todos os nossos irmãos.